este sítio que é fora da sociedade, de certa forma, fora do barulho, fora da confusão, onde só existe natureza, e nós, pessoas, também somos parte da natureza, também somos natureza. A reflorestação é importante, mas é apenas um dos fatores que são necessários para esta região. E, portanto, com as suas grandes hastes, é um animal magnífico que dá muito gosto a quem o observa. Então desenvolvemos uma relação com aquele espaço, com a rocha, que desenvolvemos um carinho especial. Então também traz essa vontade de querer proteger o espaço como ele é. Porque esta serra tem um enorme potencial turístico, desde que se consigam preservar os seus valores. Eu comecei a fazer escalada a primeira vez que comecei a pensar em escalar foi porque a atravessar uma ponte ali na Marginal, daquelas pontes fininhas, senti pela primeira vez vertigem. Então comecei a pensar, tenho de combater este medo de alguma forma. Na altura tinha um amigo meu que fazia escalada e pronto, ele levou-me a escalar. Comecei a escalar a partir daí, mas isso foi tipo o princípio de tudo o que a escalada me deu até hoje. A escalada trouxe-me amigos diferentes, trouxe-me uma coisa que eu sentia imensa falta, que era estar na natureza, num sítio onde nem sequer apanhas rede e de certa forma em que todos tínhamos o mesmo propósito. Conseguir fazer um projeto, de certa forma é um projeto que é chegar ao topo da falésia, por um lado ou por outro, cada um escolhe a linha que quer fazer, também dependendo das suas capacidades, não é? Mas pronto, trouxe-me este sítio que é fora da sociedade, de certa forma, fora do barulho, fora da confusão, onde só existe natureza. E nós, pessoas, também somos parte da natureza, também somos natureza, sem qualquer distração.
Cabo Especial é virado a sul, é uma parede branca gigante que sai do mar. Nós chamamos aquilo Atlântida e acho que quando pusemos o nome nenhum de nós tinha a noção do nome que estava a dar, que é tão adequado àquele sítio, porque Atlântida, nas filosofias tradicionais, é um monte branco que sai do mar. Existe ali algo que se foi perdendo em Portugal, que é os pastores, os pescadores, uma vida muito mais humilde, de certa forma, verdadeira, bastante verdadeira, e existe uma interação entre as poucas pessoas que ali vão, incluindo nós. E acho que para a maioria de nós nos faz lembrar como era quando nós éramos mais novos, não é? Eles ainda fazem o queijo, ainda vês as ovelhas de um lado para o outro. Entre muitas coisas, é um refúgio espiritual para todos nós que lá vamos, eu acho. Eu vivo em Sintra, portanto, o primeiro tipo de escalada que fiz foi mesmo na Serra de Sintra, um tipo de escalada que chama-se boulder, que é em rochas mais pequenas, em que não é preciso cordas, é só preciso uns colchões e que não é muito aconselhável, mas podes ir sozinho, descobrir a tua rocha e tentar subi-la. Como a escalada em Portugal, apesar de já ter imensa gente a escalar, nas falésias e tudo ainda somos poucos, existe uma consciência gigante em deixar tudo como estava. Até porque nós realmente usufruímos disso, de chegar a um sítio onde ainda não teve lá quase ninguém, ou mesmo ninguém. E deixar o espaço exatamente como o encontramos faz parte. Existe alguma consciência, alguma proteção, especialmente a trazer a atenção a outras pessoas que frequentam estes sítios, como a Serra de Sintra, por exemplo, e não alterarem o espaço como ele é naturalmente. As rochas para nós têm um nome, cada linha tem um nome, cada rocha tem um nome, os boulders de Sintra têm um nome. Às vezes passamos meses, às vezes passamos anos para conseguir subir uma rocha ou uma falésia. E é um ano que estamos ali, ou até pode demorar vários anos em que estamos ali a passar dias, meses, semanas a tentar na rua, ao sol, ao frio. Então desenvolvemos uma relação com aquele espaço, com a rocha, que desenvolvemos um carinho especial. Então também traz essa vontade de querer proteger o espaço como ele é. Não só o espaço, mas também os animais, não é? Como nós escalamos falésias, nós temos muitas vezes ninhos de falcão, ninhos de gaivota. Portanto, quando isso acontece, por exemplo, nós fazemos uma marca em que pronto, as pessoas já sabem, chegam lá e já sabem, olha, há aqui um ninho, não vamos subir aqui, vamos subir no outro lado. Há certas falésias que até durante alguns meses não se escala mesmo por causa disso. Portanto, acho que os escaladores trazem sempre um lado positivo àquele espaço. Eu acho que a escalada nós hoje em dia fazemos e pode-se levar assim um bocadinho como desporto, mas eu acho que nos está enraizado dentro de nós. Por exemplo, em Sintra, foi onde eu cresci e não sabia sequer que era possível escalar. Portanto, quando descobri, comecei a passar muito mais tempo na floresta de onde eu sou local, não é? Quando eu digo muito mais tempo, passávamos dias e noites lá e todo o tempo livre que tínhamos era para estarmos na floresta, neste ambiente que estamos aqui. E depois toda a descoberta, eu acho que também está dentro de nós, descobrir, não é? Portanto, um escalador quer descobrir falésias, quer descobrir bolas no meio da vegetação de Sintra, aquele perdido que é lindo de subir. Portanto, continua a desenvolver esta parte de imaginação e descoberta, que eu acho que também faz parte dos genes dos portugueses, não é? A Serra de Sintra, pronto,
Tal como o Cabo Especial, são sítios diferentes, as rochas são diferentes, o ambiente é diferente, mas faz uma coisa que só acontece na natureza, que é cada espaço é mesmo único. E não há nada melhor do que poderes partilhar momentos com amigos. Não estás sozinho, estás com os teus amigos e dás por ti, estás a olhar para o mar, a ver o pôr do sol, ou estás a olhar para o mar simplesmente a contemplar durante várias horas com os teus amigos, muitas vezes sem palavras, outras vezes a partilhar experiências, a partilhar conhecimento, mas muitas vezes só a estar ali, só a ser, sem vontade de fazer mais nada. Nós começámos a trabalhar nesta região, em Monchique, desde 2015, num projeto de investigação. Em 2019, no rescaldo do incêndio de 2018 de Monchique, surgiu aqui a oportunidade de trabalharmos um projeto de reflorestação de áreas ardidas, que era essa a temática que nós vínhamos investigando. Rapidamente se montou aqui uma rede de parcerias que tornou esse projeto possível, e menos de 6 meses após o incêndio de 2018 nós já estávamos a trabalhar aqui no terreno. Neste momento estamos no 5º ano do projeto. Nós já plantámos cerca de 380 mil árvores. Em Monchique, e como a maioria de Portugal, temos uma particularidade muito grande na floresta, é que praticamente toda ela é privada, 98% da propriedade florestal em Portugal é privada, e portanto quando nós temos um incêndio, uma catástrofe como foi o incêndio de Monchique, são pessoas reais, de carne e osso, que são afetadas, e portanto nós desde 2019 estamos consecutivamente a trabalhar com proprietários privados que foram afetados pelo incêndio e que de certa maneira têm alguma relação económica, ancestral, cultural com o seu território, desde produtores de medronho, produtores de cortiça. Esse tem sido o núcleo duro do projeto. Neste momento conseguimos trabalhar com 67 proprietários. O objetivo é que todos os anos nós vamos crescendo essa rede colaborativa. Já alcançámos, em termos de acordos de gestão, cerca de 1.800 hectares, e a nossa perspectiva é continuar a trabalhar por muitos mais anos. O grande objetivo deste projeto é, para além de recuperar aquilo que foram as áreas ardidas desta região, adicionar resiliência, ou tornar mais resiliente esta floresta face aos incêndios, porque nós sabemos que no clima mediterrâneo é certo que iremos ter fogos florestais. O que nós podemos fazer é prevenir e tornar a paisagem mais resiliente, para que, quando isso acontecer, não tenhamos uma dimensão como foi a de Monchique, onde arderam 27 mil hectares. Para além das ações de florestação, nós temos um trabalho praticamente contínuo ao longo do ano, onde temos aqui uma equipa de 12 a 15 pessoas a trabalhar em ações de gestão, de controle de matos seletivos, de diminuição daquilo que é a carga combustível desta paisagem, e, portanto, ter aqui uma visão holística e transversal em todos os aspectos deste projeto. A reflorestação é importante, mas é apenas um dos fatores que são necessários para esta região. Para além do impacto ambiental, todos os projetos Renature têm uma matriz também de impacto social e económico na região. Como eu disse, nós estamos aqui neste momento, temos uma equipa de 12 a 15 trabalhadores, são tudo trabalhadores da comunidade local, portanto estamos a fixar população, estamos a promover trabalho local.
e o mesmo para todos os materiais e necessidades que nós temos do projeto. Portanto, tentamos sempre ao máximo que tudo seja adquirido localmente ou regionalmente, para que estes projetos não tenham só um impacto ambiental, mas também depois, a seguir a uma catástrofe, tenham também um impacto social e económico na região. Monchique tem uma particularidade muito grande, porque é de certa maneira um pulmão verde da zona do Algarve. Portanto, nós estamos relativamente perto do Oceano Atlântico, cerca de 20, 30 km, mas alcançamos uma altitude de cerca de 900 metros, e isso dá-lhe condições biogeográficas muito distintas do resto da região do Algarve e muito pouco comuns naquilo que é o sul de Portugal. Para terem uma ideia, nós em Monchique temos 2 a 3 vezes a precipitação anual quando comparado com o Portimão, por exemplo, que fica a 20 km. Essa quantidade de precipitação, aliada à altitude, dá-lhe uma estratificação de habitats muito diferente daquilo que é a região. E, portanto, nós temos uma espécie, por exemplo, o castanheiro, que normalmente nós associamos ao norte do país e que aqui em Monchique também existe. Temos espécies como o carvalho de Monchique, que está criticamente em perigo e que nós também, no âmbito deste projeto, estamos a contribuir para a sua conservação, plantando todos os anos em locais selecionados essa espécie. Nós, neste projeto, tentamos potenciar ao máximo essa matriz cultural que já existe e que está enraizada neste território. Portanto, aquilo que são as espécies que nós privilegiamos são aquelas que já existem nesta região, portanto, o sobreiro, o medronheiro, o castanheiro, mas que são espécies também que depois têm retorno económico. Portanto, a produção de cortiça, no caso do sobreiro, a produção de medronho, no caso do medronheiro, mas não só. Hoje em dia já evoluiu para a produção de compotas, para consumo do fruto em fresca. Portanto, há aqui uma diversidade relacionada com o medronho, mas também a questão do castanheiro e todas as tradições que existem aqui à volta, não só de produção suína, mas também gastronómicas relacionadas com essa espécie. Os acordos que temos com os proprietários, tentamos muito potenciar esse enraizamento cultural que existe neste território, de modo, para além da resiliência aos incêndios, a existir também uma resiliência cultural naquilo que é a intervenção que nós estamos a fazer. Nós em Monchique temos solos xistosos, muito pobres, muito esqueléticos, com pouca matéria orgânica, e aí a intervenção tem que ser mais robusta, digamos assim. Temos que entrar com maquinaria mais pesada, abrir regos de plantação, fragmentar o solo para que o enraizamento das plantas que plantamos possa acontecer e também promover a infiltração da água. Fazemos sementeiras de cobertura, temos uma técnica de mulch, ou seja, mulch é basicamente a cobertura dos regos de plantação que são abertos, para evitar a evapotranspiração da água que se infiltra no terreno. Nós podemos imaginar que uma coisa é termos um solo completamente nu e, portanto, pensar quando estão 30, 35 graus no verão, aquilo que é a temperatura superficial do solo. Outra coisa é termos uma camada protetora de mulch, no caso que nós usamos é a palha, e a diferença de temperatura que isso faz à superfície do solo e a proteção que dá à planta que nós plantamos entre novembro e fevereiro para coincidir com a altura das chuvas. Outra situação é nós estarmos, por exemplo, a trabalhar perto da Foia, que é o ponto mais alto da Serra de Monchique, onde temos solos cianíticos com muito mais matéria orgânica, em que aí a nossa prática é ter um impacto muito menor. Portanto, o trabalho é quase todo feito de moto manual, não há maquinaria pesada, não há, aí a técnica de mulch que nós usamos é para prevenir o crescimento de gramíneas e de herbáceas que consigam sufocar as árvores que nós plantamos, e, portanto, ajustar em cada sítio, em cada terreno, a intervenção de acordo com as necessidades que nós encontramos.
Este projeto do Veado Verde teve o seu início em 2018. Basicamente, o nosso foco inicial era apenas a Serra da Lousã, onde fazíamos dois passeios, o passeio de observação de fauna e flora, com foco no veado, que é o ex-libris da serra, mas também tendem atenção às aldeias de xisto, que também são focos de atração muito importantes aqui na nossa zona. Esta é, de facto, a minha segunda vida, porque eu trabalhei durante muitos anos na informática, tinha uma empresa de informática e, em determinada altura, cheguei à conclusão que chegava. Gostei bastante enquanto o fiz, mas estava na altura de abarcar outro projeto e foi assim que apareceu o projeto do Veado Verde. Como lhe disse, começámos em 2018, com muita calma, e as coisas, felizmente, têm crescido com alguma sustentabilidade, de forma que nós, neste momento, temos 2 viaturas, fazemos passeios no máximo, normalmente com 10 pessoas, não gostamos de trazer muita gente para a serra, porque tentamos preservar ao máximo todos os valores que estão inerentes aos passeios na natureza, de observação de fauna, de flora, conhecer as espécies, identificá-las, tentar explicar o melhor que podemos aos nossos clientes esses mesmos valores, por forma a que isto seja um turismo sustentável. Não queremos um turismo de massa, pelo menos da nossa parte não queremos um turismo de massas aqui na serra. Acho que tem que ser feito com pés, cabeça, para que as coisas corram de acordo com aquilo que pretendemos. Que haja um equilíbrio entre o que existe na serra, os seus valores, a sua fauna, a sua flora e os visitantes. Estes veados que nós encontramos hoje em dia na serra já são uma reintrodução. Eles foram reintroduzidos na década de 90 até 2000 e qualquer coisa no princípio e, portanto, foram animais que foram trazidos de outros pontos do país para a Serra da Lousã. O veado e também o corso. Foram trazidos cerca de 120 animais, nós neste momento temos contabilizados mais de 3.000 já numa vasta área, não só nesta serra como também nas serras contíguas. Esse equilíbrio que se tenta encontrar neste momento é um pouco complicado de conseguir, porque eles não têm predadores aqui na zona. O lobo não está, o urso muito menos, que são os predadores naturais dos cervídeos aqui na Península Ibérica, e nós não temos nada disso aqui na serra. Portanto, eles estão a aumentar consideravelmente. A esperança é que um dia nós consigamos ter aqui pelo menos também o lobo, para que haja o tal equilíbrio natural que tão importante é em termos naturais e de conservação das espécies. A Brama é, de facto, a altura do ano mais emblemática na observação de veados, tanto aqui nesta serra como em outros locais. É na altura, portanto, a Brama é a época de reprodução do veado, é a altura em que os machos mais se expõem, mais se exibem e, portanto, como se fazem os bramidos, também mais fáceis de localizar. É uma altura muito interessante porque podemos assistir, além dos bramidos, a lutas entre machos, disputas territoriais entre machos, e os machos, que são machos corpulentos, o macho adulto pode pesar mais de 200 kg e, portanto, com as suas grandes hastes, é um animal magnífico que dá muito gosto a quem o observa e tem a oportunidade e a sorte de conseguir vê-lo nessa altura do ano. Em termos de flora, o que nós gostaríamos que a serra tivesse mais é o tipo de árvores como o castanheiro, o carvalho, o sobreiro, as bétulas. Claro que tem que haver também algum pinheiro, alguns ciprestes, cedros, etc. Isso é o que gostaríamos de ver aqui com mais abundância na serra, ou seja, uma floresta mais diversificada. Todos nós sabemos que uma floresta diversificada também suporta uma maior diversidade de fauna, não é? Um dos grandes problemas que a serra tem neste momento, e é um problema grave, são as acácias, as famosas mimosas, com aquelas flores amarelas que muitas pessoas acham muito bonitas, mas que são uma planta invasora, uma verdadeira praga, que de muito difícil combate, porque cada acácia produz, uma árvore adulta produz milhares de sementes, que podem ficar dormentes à espera de uma oportunidade para germinar anos, e quando a têm, ocupam todo o espaço disponível, o que está a ver que é um verdadeiro problema para as espécies autóctones.
A grande parte da floresta portuguesa está na mão de privados. O Estado, apesar de tudo, tem uma pequena percentagem. E, como tal, existe também exploração dessa mesma floresta por parte dos privados. E isso é válido, é perfeitamente aceitável, desde que seja feito com algum, vamos dizer, bom senso. Quando nós vemos cortes rasos nesta serra, é algo que nos desgosta bastante. Porque se fizerem um tipo de corte parcial, seletivo, mantendo alguma parte da floresta onde ela existe e depois, passados uns anos, voltam a cortar esses que não cortaram e dar a oportunidade às novas árvores de irem crescendo e irem formando a nova geração dessa mesma floresta, as coisas tornam-se muito mais fáceis de gerir em termos ambientais, em termos da própria fauna, etc. E é uma serra muito mais agradável. Ninguém gosta de ver uma encosta completamente despida, não é? As aldeias do Xisto são outro dos nossos passeios mais fortes, que têm muita procura, principalmente por parte dos nossos clientes estrangeiros, porque são coisas que eles não têm nos países de origem, que aqui encontram esta beleza, porque as aldeias de Xisto são fantásticas em termos de imagem, de ambiente, muito ligadas à natureza e com projetos muito válidos na área também do turismo. Quase todas elas têm projetos de alojamento local, e as pessoas na área estão muito ligadas à natureza e todos os projetos envolventes estão também nesse sentido. Portanto, há muito que fazer, mas muito ligado ao turismo de natureza, que é o que hoje em dia mais as pessoas procuram na Serra da Olasã. Essa é uma discussão que se faz aqui na Serra entre todos os operadores e as pessoas interessadas nesta serra, porque esta serra tem um enorme potencial turístico, desde que se consigam preservar os seus valores. A desflorestação pode ser um problema, desde que não seja devidamente controlada e que haja regras precisas para que tal aconteça. Outra questão é, neste momento, nós não encontramos praticamente construção na serra. Há as aldeias de xisto e pouco mais. Isso é muito importante que se mantenha dessa forma, para que não haja uma construção desenfreada no meio da serra, tentando preservar ao máximo, portanto, o espaço natural para que os animais continuem a existir aqui com segurança e que se sintam à vontade nesta serra. O futuro, eu acho que poderá ser bastante promissor. Como nós sabemos, estas coisas dependem muito das vontades políticas, locais e nacionais, das regras que, entretanto, se possam estabelecer nestes territórios, porque a Serra da Olasã não é nenhum parque natural, não é nenhum parque nacional, tem apenas a proteção que lhe oferece o projeto Natura 2000, e que, como sabemos, é algo limitado. Também gostava de ver aqui mais fiscalização. Nós sabemos que há alguma caça clandestina. Aliás, ainda há poucos meses vieram algumas notícias nos jornais locais e mesmo nacionais sobre essa mesma caça clandestina e gostávamos de ver um bocadinho mais de fiscalização das nossas autoridades aqui na Serra. Isso era muito importante para que as pessoas também se sintam mais seguras quando vêm aqui fazer os seus passeios e que as coisas corram pelo melhor. Podemos contribuir de uma forma muito significativa para uma maior sensibilização das pessoas que nos acompanham nestes passeios. Tentamos mostrar a importância das espécies, tentamos mostrar a importância dessa diversidade que existe na floresta e na serra, por forma que as pessoas percebam que é extremamente importante tentar preservar ao máximo toda esta riqueza natural que o nosso país tem.